Olá, tudo bem, tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. Hoje, segunda-feira, vamos iniciar a semana com um convidado especial, Gessé Sangalli, que é o vereador mais votado da região sul. A gente vai conversar com o Gessé em seguida, em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Olá, estamos de volta. Agora sim, vamos conversar com o Gessé. Gessé, primeiramente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203. E já vamos fazer uma correção, o vereador mais votado do sul do Brasil, né? Eu já falei do sul do Rio Grande do Sul, não, é sul do Brasil, né? Isso aí. Então, primeiramente, parabéns pela vitória nas últimas eleições e também muito obrigado por estar aqui, Serafina Correia, conversando um pouquinho conosco. Vamos contar um pouquinho da tua história. Eu fui vereador em Viamão de 2017 a 2020, quando faltava cerca de 5 ou 6 meses para a eleição. A gente estava na pandemia, atrasaram as eleições, que ia ser em outubro, passou para novembro. Eu renunciei o mandato em Viamão, troquei o título para Porto Alegre e concorri em Porto Alegre, me elegi lá no partido Cidadania. Cidadania. Com 3.814 votos. Daí concorri a deputado estadual pelo Cidadania. Até foi um problema porque eu havia saído do PSDB e passou um tempo depois de me tornar vereador pelo Cidadania, o PSDB federou com o Cidadania e acabou que eu voltei para o PSDB de maneira indireta, contra a minha vontade. Daí concorri a deputado estadual, até fiz uma votação expressiva aqui em Serafina, porque minha esposa daqui, a Janine Charella, e fiz 21.500 votos. Não deu, fiquei em primeiro suplente da federação. E até achei que pudesse assumir, porque imaginava que um dos 5 deputados estaduais eleitos pelo PSDB seria secretário. Até foi isso que haviam prometido pro Cidadania, não para mim, mas haviam prometido pro Cidadania. E daí não deu, tudo bem e tal, continuei meu trabalho como vereador em Porto Alegre, mudei algumas coisas no meu trabalho, tipo assim, deixei mais claro meus posicionamentos,
busquei o Partido Liberal, que é o qual sou vereador hoje, e me reelegi o mais votado de Porto Alegre, 22.966. Foi a quarta maior votação da história de Porto Alegre, ou terceira. Perdi por 33 votos para ser o segundo, acho, algo tipo assim. Era 2.990 e poucos votos e eu fiz 66 votos. E daí nessa eleição, depois a gente foi avaliar e só poderia competir com os outros estados do sul do Brasil, com Florianópolis e com Curitiba, né? Que são as capitais que têm mais eleitores. Curitiba, se não me engano, tem 500 mil eleitores que votam e Curitiba tem, tipo, 1 milhão e um pouco mais, 1 milhão e meio de pessoas que votam, né? Fora as pessoas que vão votar, né? As pessoas que vão votar é um número diferente do número de pessoas que estão cadastradas como eleitores. E no Paraná poderia ter alguém que teria feito mais voto que eu, mas fez menos, fez 20 mil e alguma coisa. Então acabou que nessa eleição de 2024 eu acabei sendo mais votado de toda a região sul no PL. E eu acho que isso, óbvio que tem um pouco a ver com o meu trabalho, mas também tem a ver com o Partido Liberal, que foi o que mais elegeu vereadores em capitais. Então o PL está crescendo. O problema do PL ainda é a interiorização, que a gente está até discutindo aqui sobre a questão do PL poder se interiorizar, que ainda não começou essa interiorização. Mas está crescendo, foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições em números absolutos. Então, estamos aí, vereador de Porto Alegre, mais votado de 2024. Agora, tu é vereador. Qual que é a tua formação? Ou o que tu buscou? Sim. Porque, naturalmente, né? Como é que a política entrou na tua vida também? Tem várias respostas que tu pode dar para isso, né? Eu era morador da cidade de Viamão. A cidade de Viamão é uma cidade pobre. E quando eu ia para Porto Alegre, quem mora em Viamão vive em Porto Alegre, né? Porque é a cidade de dormitório que chamam, né? Eu ia para Porto Alegre e tal, enfim, todas as minhas relações sociais em Porto Alegre e como se fosse as condições de Porto Alegre são diferentes das condições de Viamão. E eu sentia vergonha de morar no bairro que eu morava e tal. E eu sentia uma insatisfação de ver a realidade que eu via daquele jeito. E essa insatisfação nutria como se fosse uma revolta em mim. Tinha vergonha de levar a namorada na minha casa, porque é um bairro feio e tal. E daí, quando eu entrei na faculdade, eu decidi ir para o Exército. Fui para o Exército, me formei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Acabei que eu não servia para o Exército, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o Exército tem rotina, e rotina para uma pessoa ansiosa é horrível. E daí acabou que eu renunciei ao meu trabalho na escola, me formei na SpaceX, fui para a AMAN, na AMAN pedi desligamento. Mas passei no concurso de policial judicial, trabalhar na Justiça Federal, no meu caso lotado na Justiça do Trabalho. Tipo aquelas seguranças que ficavam ao lado do Moro, quando tu via as entrevistas do Moro, eu era um daqueles caras, ainda sou até hoje, servidor público dessa função. E daí quando eu passei nesse concurso, eu estabilizei minha vida econômica. E eu voltei para o meu bairro para começar a fazer ações sociais, eu nem sabia que eu queria fazer isso, mas acabou acontecendo. Ações sociais de mutirões comunitários para tentar resolver aquele problema que eu via e que me incomodava desde a infância e tal. Então isso meio que me induziu à política, porque alguém que faz de maneira voluntária ações sociais, trabalho comunitário, colocando as pessoas para trabalhar, para resolver problemas comuns, naturalmente te induzem à política. E daí eu comecei esse trabalho comunitário em 2012, usando o meu salário de servidor público para bancar as ações sociais. E em 2016, naturalmente, fui convidado para concorrer a vereador. Eu era de direita e não sabia. E daí eu procurei naquela época o PSDB, que na época do impeachment da Dilma era considerado de direita. Hoje a gente vê que era o teatro das tesouras, mas em Viamão era direita. E daí eu acabei indo para o PSDB, concorri, me elegi vereador lá, fui o 5º mais votado em 2017. E daí começou a minha vida política, como se fosse. Então, o que me induziu foi uma insatisfação pessoal com problemas. Não sabia que eu me tornaria político, mas as coisas me levaram a um momento em que, com a minha estabilidade econômica, eu retornei para tentar resolver aqueles problemas e isso acabou me projetando na política. Daí eu me tornei vereador em Viamão, depois me tornei vereador em Porto Alegre e depois agora me reelegi aqui lá em Porto Alegre, na capital. E agora, vereador novamente, terceiro, podemos dizer assim, terceiro mandato, né, como vereador. Em Viamão, um em Viamão, e dois... E o segundo em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Logicamente, pensa em voos mais altos. Creio que até porque fez uma votação muito expressiva, né, maior votação do sul do Brasil, somando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pretende concorrer
A minha próximas ideia eleições? é vir a federal. Por quê? Porque eu concorri estadual. Eu fiz 21.500 votos para estadual. E é uma votação expressiva. Eu fiz 12.500 votos em Porto Alegre, 4.700 em Viamão. Tinha muito mais potencial em Viamão, mas daí por questão conjuntural, prefeito derramou dinheiro, fez cooptação de cargo de confiança e colocou todo mundo lá. E nunca ninguém na história tinha feito mais do que 18 mil votos na cidade. E daí ele, naquela época, naquela eleição, fez 33 mil votos. E como eu era do mesmo partido, porque eu havia sido do PSDB, eu meio que me comunicava com o mesmo público. Então acabou que eu não consegui fazer 25 mil votos, que era necessário para entrar naquela eleição. Então eu perdi a eleição de 2022 em Viamão, porque eu tinha potencial de fazer 10, 12, 15 mil votos e fiz 4.700. E daí analisando, óbvio que eu queria ser deputado estadual, foi uma honra ter sido o primeiro suplente e tal, queria que as pessoas tivessem me dado essa oportunidade, mas olhando agora friamente, o quanto um vereador de Porto Alegre representa frente a um deputado estadual não é muito diferente. Porque a energia que tu gasta para resolver problemas é parecida. E capital tem muita repercussão. Então, do ponto de vista de repercussão das ações, ser um deputado estadual é muito parecido com ser um vereador de Porto Alegre. E eu não estou desdenhando de deputado, eu queria ser deputado, mas olhando agora, vendo que eu cresci, saí de 21 mil votos no estado para estadual, para 23 praticamente para vereador em Porto Alegre, é como se fosse uma alta chance de eleição a estadual, praticamente consolidado. Se eu tivesse feito 25 mil votos na outra eleição, tinha me eleito deputado estadual. Só que, como estadual, eu vou ter que diluir as emendas impositivas de estadual, que são 2 milhões de reais, pelo estado todo. E como vereador em Porto Alegre, eu tenho 1.800.000 para indicar. Então é muito parecido. Então, eu acho que, do ponto de vista de crescimento de representatividade, ser deputado estadual teria sido uma excelente oportunidade em 2022, mas agora, visto que eu estou com uma projeção maior, a chance de ser federal é real. E parando para pensar estrategicamente no Partido Liberal, o Partido Liberal precisa de representantes que sejam alinhados ideologicamente para a pauta federal. Porque hoje o nosso maior nome, que é o Zuco, vai vir ou a governador ou a senador. E quem vai ocupar esse espaço ideológico dentro do PL? Hoje, eu não vejo um nome que tenha, como se fosse, o embasamento ideológico para ocupar esse espaço. E, modéstia à parte, eu acho que eu sei falar o que esse público compreende como sendo correto, como sendo alinhado do ponto de vista ideológico. E tem uma outra questão também, é que o Van Hatten, que é um baita num deputado federal, já votei nele, inclusive, em 2018, ele vai vir a senador. Então, só em Porto Alegre são 100 mil votos ideológicos da direita que estarão no Ministério do Ar. E quem mais tiver capacidade de ocupar esse espaço vai ter mais potencial de conseguir ocupar esse voto. E eu fiz 23 mil votos em Porto Alegre. Então, como eu sou de direito de verdade, alinhado com esses valores, admiro o Zuco, admiro o Van Hatten, acho que dá para parte desse eleitor eu acabar representando. Fora o que abriu no estado, né? Porque cada um deles fez 240, 250 mil votos. São 500 mil eleitores no estado que, se não for alguém como eu para ocupar esse espaço, vão votar em pessoas que também são alinhadas, mas o Marcon, que é um cara bom, só que é de Caxias, então ele tem uma grande penetração em Caxias. Talvez o Vitorino, que é um cara bom, que tem até bastante penetração em Porto Alegre, mas fora esses dois, poucos teriam capacidade de absorver esse eleitor. E eu acho que eu tenho condições de absorver esse eleitor. Então, eu acho que momento de vida estratégico, de posicionamento, de alinhamento e de ajudar o PL, porque pode ser que eu não me eleja. Mas se eu fizer 70 mil votos, eu ajudo a eleger alguém do PL. E como eu não perco nada, entre aspas, permanecendo como vereador, eu acho que é a oportunidade da vida. Então, eu pretendo vir à federal, mesmo sabendo que vou competir com pessoas grandes. Por exemplo, no PL, provavelmente vão estar Marcon, talvez Vitorino, Osmar Terra, fora os que já são. Sanderson, Osmar Terra vem para o MDB, vai para o PL. Vem para o PL. Vai pro PL. Fora o Cherini, que cada ano cresce a eleição, fez 160 mil votos na última. Fora o Bill Nunes, que é deputado federal de 2 mandatos. Fora o Sanderson, que vai vir à reeleição. Fora os Moraes, que já tem uma jornada política. Então, vão ter muitos bons nomes a federal no PL. Mas, em Porto Alegre, eu acho que eu consigo absorver parte desse eleitor que não vai votar nem no Zuco nem no Van Hatten
e mais o que eu posso representar no interior e tal, como renovação dentro do PL, alguma coisa nesse sentido. Vamos falar um pouquinho também, tu está em Serafina, vamos falar um pouquinho também das viagens que tu faz para o interior, né? Conhecendo um pouquinho do interior. Mas vamos falar um pouquinho por que tu está em Serafina hoje. Ah, sim. Porque naturalmente as pessoas, mas ele já está fazendo campanha. Naturalmente não é, né? Sim, mas não, né? Não assim. Tu está em Serafina por outro motivo, né? A minha esposa, a Janine Ticharello, ela é daqui, né? E eu venho para cá já faz 5, 6 anos, né? Desde que eu conheci ela em 2020, ou 2019, acho que 2020. Não, 2019. 2019 eu já comecei a namorar com ela e ao longo dos anos vim vindo para cá. Até não fazia reuniões políticas aqui. Comecei faz pouco a participar de algumas reuniões e tal. Mas vinha só por causa da questão do parentesco mesmo. Mas agora está começando a me apropriar da região. A minha mãe é de Encantado. Então, Encantado tem um pouco a ver aqui com a região, porque descendência italiana, a cultura parecida, enfim. A questão do Vale do Taquari, que tem aquela questão da parte baixa do Taquari, a parte alta do Taquari, que tem diferença, porque o pessoal lajeado lá, que é quem, entre aspas, lideraria essa região, acaba se preocupando muito mais com os próprios problemas do que com a região aqui mais ao alto e tal. Me tornei amigo do prefeito de Vespasiano Correia, o Thiago. Então, tô aproveitando que eu estou aqui para conhecer a região, né? Então, ontem mesmo, recentemente, fiz um vídeo com a Morgana, falando sobre o Rio Carreiro. Semana que vem eu pretendo visitar Casca, Marau e Passo Fundo. Passo Fundo tem um candidato a prefeito do PL que ficou em segundo, que é o Patucci, que vai concorrer a deputado. Então também estamos ajudando ele a melhorar nas redes sociais, ele está me ajudando a conhecer a região. Então estou aproveitando que eu estou aqui passando as minhas férias e visitando a região. Marau, Casca, Vespasiano, Mussum, Marau, e estamos usando como base aqui. Então acaba não sendo política, mas acaba virando política, porque vou lá, conheço uma vereadora de Marau, conheço o prefeito de Casca, passo a conhecer os vereadores de Passo Fundo, acabo usando isso aqui como se fosse uma base de operação aqui na região. Naturalmente, pensando em concorrer a deputado federal, tu precisa fazer uma base bem sólida, né? Já está buscando algumas bases no interior. Mas como tu pretende arquitetar a tua campanha? A minha Logicamente, tu não vai pensar só na Grande Porto Alegre, né? Não, olha só. Médio, tá? O que acontece? Eu acho que o grande trunfo dos políticos ideológicos é a rede social. Por quê? Porque a ideia é leve, a ideia é barata. E diferente dos políticos antigos, que eram basicamente na questão do relacionamento, do apertar a mão e tal, mas muito fisiológicos, eles acabavam tendo como se fosse uma resistência para conseguir abranger todo o Estado. Então, óbvio que é importante olho no olho, apertar a mão, conversar, show de bola, só que isso é parte do novo contrato que se tem com os políticos, porque não adianta tu conhecer se tu não concorda. Então, o principal trabalho hoje, eu vejo de um político tipo do PL, tipo do Novo, que são os mais ideológicos, sim, tem que conhecer, porque existe uma resistência, só que o principal é o que tu representa. Então, no fundo, o contato ele serve muito mais para eu me apresentar, mas a minha preocupação é em representar de maneira alinhada os valores que as pessoas que concordam com a direita esperariam ver num deputado, num parlamentar, num representante. E hoje os dois que mais bem fazem isso é o Zucco e o Van Hatten. E depois o Marcon, depois o próprio Vitorino, depois outras pessoas também que compartilham dessa ideologia. Então, a estratégia é conhecer, sim, para diminuir a resistência, mas principalmente representar. Então, por isso que eu tenho o meu canal no YouTube, que eu estou falando sobre política todos os dias, faço pelo menos um vídeo por dia falando sobre política, o GC Sangali Direito de Verdade, é o nome do canal no YouTube. Tenho meu Instagram, que é um Instagram que majoritariamente tem seguidores do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que é até um pouco rara, porque meio que para lacrar é muito comum o político falar de temas nacionais. E daí ele ganha muito seguidor, mas ganha seguidor não qualificado. Os meus seguidores são a maioria de Porto Alegre. Depois Viamão, depois Canoas, depois Alvorada. Daí lá em quinta ou sexta que vem São Paulo, que meio que é natural que todo mundo que tem conta na internet tem seguidor de São Paulo. Porque é muito grande, né? Tem 40 milhões de pessoas, né? Então acaba, eu sou uma pessoa mais local. E até na política que eu falo no meu canal no YouTube, GC Sangali Direito de Verdade, eu falo sobre política local.
Óbvio que o cara é obrigado a falar sobre o Lula, é obrigado a falar sobre a STF, é obrigado a falar sobre decisões que abrangem todo o Brasil, mas esse espaço já está super explorado. E falar sobre política local tem curiosidade, tem necessidade de falar sobre isso, mas tem poucas pessoas que falam. Então eu estou tentando me focar em falar sobre a cidade, que nem a questão do Rio Carreiro, falar sobre os problemas de Porto Alegre, falar sobre os problemas da região metropolitana, dragagem, limpeza de rio, desassoreamento, rodovia, coisas que são importantes, mas têm uma importância local. Então, essa é mais ou menos a minha estratégia, mesclar, falar sobre política, mas dando ênfase mais no local e representar os valores para conseguir fazer com que essa pessoa que me segue ou que vai me seguir saiba que eu sou um representante que entende dos problemas do nosso Estado. Nosso Estado e em busca fazer algo a nível nacional, mas sempre pensando no Estado. Automaticamente, tu precisa do voto do Estado. Aí que tá. Para deputado federal é interessante, né? Porque tu fala sobre pautas nacionais, mas o teu voto é o teu Estado. Então, é tentador falar sobre problemas nacionais, porque dá muito mais visualização, dá muito mais clique, muito mais tudo. Só que também tu tem o problema ao contrário, que é, tipo, tu tá pegando uma pessoa que é importante, mas ela não é qualificada para a política local. Então, é importante tu ter um pé na realidade, um pé no teu estado, falar sobre coisas aqui do Rio Grande do Sul, porque isso qualifica, porque é óbvio que isso não vai interessar a um eleitor do Nordeste. Então, se tu fala de coisas locais, tende a interessar mais pessoas do Rio Grande do Sul, então tu tá falando para um público que tem mais chance de depois reverter em um apoio futuro, algo nesse sentido. Tu é um deputado de direita, até tu usa a expressão... Por enquanto é vereador, né? Por enquanto vereador, mas será um deputado, né? Tu usa a direita de verdade. O slogan. O slogan. Esse slogan, o que significa para ti? É interessante. Direita de verdade. Essa pergunta é interessante, tá? Ela é difícil de explicar, uma explicação comprida, vamos tentar explicar. No passado, ser de direita bastava ser defensor de militar ou ser defensor de polícia. Se tu era defensor de polícia ou defensor de militar, tu era logo taxado de direita. Perfeito. Vírgula fascista, vírgula autoritário, vírgula qualquer coisa, mas era direita. Perfeito. E não está errado isso. Só que a direita, depois do Bolsonaro, com Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio, se ampliou em compreensão do que é direita. Não é mais só defender militar, não é mais só defender polícia, embora isso continue sendo importante. Tem também liberdade econômica, tem vida desde a concepção, tem a questão da respeito a contratos, todo o decálogo do PL, que as pessoas que são de direita concordam, só que tu vai concordar comigo que a direita, depois do Bolsonaro, deixou de ser a mesma direita que era antes do Bolsonaro. Antes era vagabundo tem que se fuder, acabou, e polícia. Agora liberdade econômica, vida desde a concepção, costumes, economia, propriedade, coisa nesse sentido. E então se aumentou o leque do que é, como se for liberdade econômica, do que é direita. Então a direita de verdade é aquela que representa, se não todos, a maioria dos valores que a direita atual concorda. E até isso é interessante, porque tem vereadores que não se reelegeram em Porto Alegre, que eram da direita antiga, que, embora fossem militaristas, defensor de polícia, não defendia a liberdade econômica, não defendia a propriedade privada, era um meio socialista conservador. Um cara que tem, como se fosse do ponto de vista econômico, um ponto de vista mais socialista, tipo assim, estatizar, aumentar imposto, aumentar privilégio, aumentar salário de máquina pública, mas com uma pegada de defensor de polícia. E eles achavam que isso continuaria elegendo eles. Então é uma direita antiga, uma direita sindical, que eu não sou direita sindical. Então a direita de verdade, que é a nova direita, é a direita que se não defende todos os 10 princípios do decálogo, pelo menos a maioria. E eu compreendo que o decálogo, essa ideia da direita que se preocupa com economia, com contratos, com liberdade econômica, com vida desde a concepção, coisa nesse sentido, contra drogas, é o que representa a nova direita. Então, se isso é o que a nova direita defende e eu defendo isso, eu represento a direita de verdade. Enquanto tem alguns que são de direita, mas são uma direita por conveniência, uma direita momentânea, que foi o que aconteceu muito, inclusive,
durante as eleições de 2018, tiveram muitas pessoas que foram de direita por conveniência, mas que não eram de direita de verdade. Tem alguns exemplos no Estado, mas também tem exemplos nacionais. Os mais destacados são a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota e outros que usaram a direita, mas que não eram de direita por convicção, era por conveniência. Então, meio que numa mistura do que é por convicção e o que a nova direita representa, eu acho que eu represento bem e usei o slogan da direita de verdade. E isso é interessante com relação à questão do slogan da direita de verdade, porque quando tu faz o teu material de campanha, tu pensa muito em muitas coisas. Certo. E eu tinha como se fosse uma concepção, porque foi a primeira vez que eu concorri à reeleição em Porto Alegre, né? Porque quando eu vim em Viamão para Porto Alegre, era uma nova eleição porque eu troquei de cidade. Então, embora meu terceiro mandato, é a primeira reeleição que eu faço. E quando tu troca de cidade, tu tem que, entre aspas, prometer alguma coisa. Qual é que vai ser os valores que tu vai defender, quais são os produtos que tu vai desenvolver, sociais. Mas quando tu vem à reeleição, eu acho estranho uma pessoa prometer. Porque o que eu posso prometer agora, para os próximos 4 anos, que eu não pude fazer nos primeiros 4 anos? Então, o meu slogan era, tipo assim, se tu acha que o que eu fiz merece continuar, vota em mim. Basicamente isso. E eu não podia simplesmente prometer algo. Vou prometer, tá, mas por que tu não fez se tu já tem mandato, né? Então, eu tinha que colocar dentro do meu material de campanha coisas que demonstrassem meu trabalho, todas as leis aprovadas, como eu sempre votei, contra o aumento de imposto, contra o aumento de salário político, contra o aumento da máquina pública, a favor de redução do Estado, a favor de reformar a Previdência, a favor de privatizar empresas de ônibus, enfim. Coloquei ali o que eu fiz como vereador ao longo dos 4 anos. Beleza. Doei salários, zerei verba de gabinete, andava de rodinha pela cidade, fiscalizando e tal. Botei ali o que eu fazia. E, embora eu não quisesse prometer, porque eu estava demonstrando o que eu já tinha feito como vereador, a frase de chamada, o slogan de campanha, ela tinha que fazer uma conexão entre o que eu já fiz e o que eu quero representar. Porque bem ou mal a pessoa vai votar em alguém pensando no que ela vai fazer por mim pelos próximos 4 anos. Ah, legal ter história para o passado, né? Mas eu quero saber o que tu vai fazer daqui para frente. Porque se eu não votei em ti, eu quero votar agora a primeira vez para te me representar pelos próximos 4 anos. Então, a frase slogan, ela era muito importante, porque ela conectava o que eu já representei, o que eu já fiz, com aquilo que eu quero, como se fosse me comprometer pelos próximos 4 anos. Tá? E daí nós pensamos em algumas frases. E tinham várias frases possíveis. Exemplo. Por isso que é complexo. A direita com trabalho social. Fazia sentido. Porque eu tenho um projeto social Concreta Beco, que eu pego os moradores de ruas precárias e a gente concreta becos para melhorar a condição de toda a comunidade. Então, fazia sentido a direita com o trabalho social. Só que, olhando a conexão entre o passado e o que eu quero representar, ela dava muito foco ao trabalho social. E, embora eu goste do trabalho social, eu queira manter o trabalho social, o principal valor que eu quero defender nesse mandato não seria necessariamente o trabalho social, porque senão eu ia me reduzir, porque eu voto sempre a favor da liberdade econômica, propriedade privada, contratos e mobilidade urbana. Ele era meio que servia, mas não era o que eu queria dizer, não era o contrato que eu queria fechar com o eleitor para os próximos 4 anos. Então, servia, mas não era o mais adequado. Um voto que orgulha, porque se tu for olhar nas minhas redes sociais, a frase que mais falam é votei e me orgulho, orgulho do meu voto. Faz sentido a palavra um voto que orgulha. Só que parece mais autoajuda, né? Parece frase de consultoria, né? Porque, coach. Tipo, coach, né? Não, o que diz? Um voto que orgulha, beleza, mas o que diz? Não. Fala o que as pessoas que já entendem compreenderiam, só que não diz nada. Tipo, uma frase que não diz nada. Direita de verdade. Fala muita coisa. É uma frase ousada, porque eu basicamente excluo todos que não são de direita. Porém, conecta de maneira perfeita o que eu já representava, por tudo que eu já tinha votado e feito, e com aquilo que eu queria ser. O contrato que eu queria fechar pelos próximos 4 anos com as pessoas que votarem em mim. Então, cara, pensamos, ponderamos que eu ia perder voto. Eu ia perder voto, fato. Mas era o que eu queria dizer. Então, conectou de maneira adequada o que eu representava com o que eu queria representar.
E daí azar. Se eu perder voto, azar. É o que eu quero ser. Botei e pelo jeito deu certo, né? Acabou me ajudando a ser bem votado. Então, a frase direito de verdade que tá. E de onde é que eu tirei direito de verdade, né? Até foi um assessor meu que deu a ideia, tá? Mas, não sei se ele leu lá, na sede do PL estadual tá escrito Partido da Liberdade e Direita de Verdade. Daí acabou que encaixou, tinha a ver com o partido e acabou que ficou. E agora eu estou usando como se fosse um slogan permanente. Nas minhas redes sociais está Gessé Sangari /Direita de Verdade. Por quê? Porque eu represento isso, é o contato que eu fechei, mas muitos políticos estão tentando se apropriar desse conceito. O Partido Progressista, inclusive, deu uma entrevista, o Marcos Vinícius, na Pampa, falou, não, o Partido Progressista está há muitos anos e tal, nós somos a direita de verdade. Daí o Paulo Pinto, não, só um pouquinho, direita de verdade foi o Gessé que usou. Ele não sabia responder, porque eu acho que não sabia, ou sei lá. Não, nós somos a direita raiz. Daí eu concordo, porque o Partido Progressista é de direita há mais tempo. Há mais tempo. Então é direita raiz. De fato. Mas direita de verdade, Bolsonaro, né? Pelo menos hoje em dia é o que mais representa a direita no Brasil. Então, o PL, né? Então eu tô fazendo questão de manter, porque eu já vi que tem outros grupos políticos, não estou falando mal do PP, que gosta do PP, vai ser o nosso vice, imagino que o nosso governador Zucco vai ser o vice do PP, mas outros grupos políticos estão tentando se apropriar dessa frase que chamou a atenção e que, pelo jeito, deu certo. Então, agora eu estou mantendo, porque pelo menos, tu quer falar, pode botar, mas não te esquece que eu já estou usando faz tempo, né? Então, vamos dar. Vamos só para nós encerrar. Eleições federais. Eleições estaduais, mais ou menos, tu já deu uma pincelada, provavelmente o PL deve indicar o Zucco. Aí que tá, isso não é fácil, tá? Mas... Mais ou menos, tá? Assim, ó, eu posso falar um pouco de bastidores, tá? Todos nós concordamos que o Zucco é o melhor nome da direita. Eu concordo, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço concordam com isso. Porque vamos ver o cenário. Quais são os candidatos possíveis hoje? Edgar Preto do PT. O Paulo Pimenta, que queria ver governador, já viu que vai perder de qualquer jeito, então já tentou vir a senador, já abandonou a ideia de vir a governador. Então, pela esquerda, Edgar Preto. Pelo centro, o Gabriel, do MDB, que para mim é água de salsicha, não tem gosto, não cheira nada, é um cara meio fraco. E pela direita, o Zucco. Não tem mais outros nomes, são os três nomes: Zucco, Gabriel e Edgar Preto. Teriam nomes legais que poderiam, tem o Leonardo Pascoal, que é o ex-prefeito de Esteio, que é um cara ok, mas ainda não tem conhecimento suficiente para ser. O Melo, que é um baita nome, só que o Melo vai ficar no MDB, ele não vai abandonar a prefeitura para entrar numa disputa com o MDB para ver se ele vai ser o nome, porque dentro do MDB hoje o Gabriel tem mais energia. Renunciar o MDB para o PL eu duvido que vai acontecer, não vejo ele fazendo isso. Nas conversas mesmo que a gente tem direto com ele fala, não, cara, eu já estou velho, fiquei honrado em ser reeleito, quero cumprir esse mandato, não tenho pressa, porque meu sonho era ser prefeito, então eu estou vivendo um sonho. Então o Melo, que seria um baita nome, não vai renunciar para ser candidato. Pode ser que mude na frente, mas até hoje fala que não vai fazer e eu acredito. E fora isso, quem mais tem? Não tem nomes hoje para governo do estado. O Leite não pode concorrer, ainda bem. Então não tem nomes. Então o PL quer o Zucco, porque o Zucco é o melhor nome. Só que o Bolsonaro não quer o Zucco. O Bolsonaro quer fazer Senado. E o melhor nome do PL é o Zucco. Então, o Bolsonaro quer que o Zucco venha a senador. Mas nós temos um nome bom também a senador, que já está consolidado, que é o Van Hatten. Então, está definida a direita no Rio Grande do Sul só por falta de nomes. Porque, pela preferência do PL, o Zucco viria a senador. E o Zucco tende a vir a governador por uma vontade própria e por senso de missão. Porque se for por vontade do PL, o PL nacional quer que ele venha de senador, não como governador. Então está aberto ainda essa disputa. Se surgir a necessidade de o Zucco vir a senador e o Bolsonaro mandar, a gente vai ter que inventar um nome, porque esse nome não existe. Não tem um segundo nome para governador. Para a direita do Rio Grande do Sul não existe, é só o Zucco. E para governo federal, eu ainda acho que vão tornar elegível o Bolsonaro. Por quê? Porque se tu for parar a pensar, a elite aristocrática brasileira, que é quem suga os impostos nossos através de contratos, através de alta casta do funcionalismo e coisa nesse sentido, vem o Brasil como um celeiro, de onde tira o leite, tira a carne, tira os ovos, tira a carne de galinha e tal.
É ridículo falar isso, mas é um fato. Tanto que o nome o ministério que coleta impostos é o Ministério da Fazenda. Então nós somos os gadinhos que estão sendo sugados leitinho. Tá? E o Lula e a esquerda estão acabando com a Fazenda, estão destruindo a casinha. Está parando de dar leite, está parando de dar carne, está parando de dar ovo. E eu acredito que, como o Bolsonaro conseguiu organizar a casa com Paulo Guedes e coisica nesse sentido, vão tornar o Bolsonaro elegível. Só lembrar que, faltando 2 anos para a eleição, o Lula também estava inelegível. Só que muito pior, porque o Lula tinha sido preso e condenado pela Lava Jato, que não foi assim, narrativas de 7 de setembro, nem de 8 de janeiro. De 8 de janeiro e nem também de embaixadores. Era crime real, com bilhões devolvidos. E mesmo assim descondenaram o cara para o cara poder concorrer. Fato. E colocaram, daí é uma tese que eu tenho, um seguro anti-Lula, que foi o Alckmin, que era alguém que era anti-Lula e se tornou vice dele, que era o seguro dessa elite aristocrática contra uma despirocada do Lula, minha leitura. E eu imagino que vão aceitar, porque querem que a Fazenda volte a dar leite e carne, o Bolsonaro de volta. Só que daí eu imagino que vão querer colocar uma condição no meio do caminho, que é alguém que a elite aristocrática brasileira confie, que hoje é o Temer. Eu acredito que vão tirar a inelegibilidade do Bolsonaro com a condição de que o vice seja o Temer. Minha leitura. E eu já falei com algumas pessoas, não foi o Zucco que me falou isso, tá? Mas já falei com algumas pessoas do PL que disseram, não, isso faz sentido, já ouvi falar isso aí lá das altas castas do PL. Enfim, então é algo interessante que não está de todo longe, porque, por exemplo, agora, quando tu imaginaria que o Bolsonaro ia ter o seu passaporte devolvido para ir ver a posse do presidente americano? Nunca. Do nada, agora, o Bolsonaro voltou a ser alguém que pode receber o passaporte para ir ver a posse do presidente da democracia mais forte do mundo. E eu tô vendo que é de direita. Que é de direita e que tem ele como amigo pessoal. Porque quando o Trump caiu, assim como o Milley, quando entrou, ninguém acreditava no Milley, o Milley era recebido pelo Bolsonaro. E o Trump, quando caiu, poucos presidentes permaneceram dizendo que o Trump era um cara legal. E um deles era o Bolsonaro. Então, foi uma aposta geopolítica que não se faz isso, porque relações do país, cada país resolve e tal, e não se pode demonstrar amizade para presidente, porque as relações de país não são relações pessoais entre as pessoas que comandam os países. É o que diziam, tá? Antes do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro estava falando isso. Agora que o Lula está falando coisa como Maduro, Venezuela e tal, parece que isso mudou. E, pelo jeito, o Bolsonaro escolheu o lado certo, né? Porque a Argentina ganhou, o Trump ganhou, e o mundo está indo para uma guinada direita. Então, eu vejo uma pressão, não digo uma interferência, mas uma pressão para deixar ele concorrer, que se o Bolsonaro concorrer, essas relações comerciais internacionais vão melhorar, fato. Porque diz que não dá, né? Quase R$7 o dólar chegou recentemente, tá? 6,20 agora e as projeções que estão tendo agora no início de janeiro para o ano é que vai chegar a R$7 esse ano, enfim. Então eu vejo que o Bolsonaro vai se tornar elegível. Mas vamos supor que não seja o Bolsonaro. A direita criou bons nomes ao longo dos últimos anos. O próprio Zema, que não é do PL, mas sempre apoiou o Bolsonaro. Tarcísio, Michele, Tereza Cristina, Ratinho Júnior e Eduardo Bolsonaro. Tem pessoas que poderiam ocupar esse espaço. E eu acho que... E tem outras pessoas que eu não gosto, mas que também são de direita. Por exemplo, o Caiado, que ele quer ser de direita sem Bolsonaro. Enfim, agora surgiu também o embaixador lá também, o Gustavo Lima, enfim. Não sei como é que vai ser, mas nós temos muitas opções à direita. Na minha opinião, a melhor opção ser o Tarcísio com o vice Michele. Minha leitura de melhor opção. A Michele como cabeça de chapa também seria bom, porque ela é Bolsonaro, ponto. Vai continuar morando com o Bolsonaro, então vai ser um conselheiro lá dentro de casa sobre as questões mais difíceis do Brasil. E é mulher, o que ajuda muito na retórica anti-esquerda. Por quê? Porque a esquerda ataca o Bolsonaro como machista, misógino, racista, fascista, não sei o quê, e isso não cola em mulher. E a Michele mora com o Bolsonaro, né? É esposa do Bolsonaro. E fala muito bem, você já viu ela falando em alguns cultos, até nas próprias manifestações que ela fala muito bem, o que é difícil falar em público. Então, nós temos muitas boas opções, o Zema, o Tarcísio, a Michele, o Eduardo Bolsonaro, que eu acho que na minha aposta, se eu tivesse que dizer hoje quem seria, eu diria um nome que ninguém diria,
para ser o substituto do Bolsonaro, que na minha opinião seria o Eduardo Bolsonaro. O pessoal acha que ele ainda é pequeno e tal, mas eu acho que pro Bolsonaro seria a melhor opção. Porque ele confia, é filho dele, leva o nome, tem a relação com o Trump, tem a relação com o Milei e tem o respeito do PL. Então, conseguiria congregar tudo isso. Eu acho que o Tarcísio não vai deixar de ser governador de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é o maior estado do Brasil e ele é um cara excelente, ele está fazendo um baita trabalho lá em São Paulo. Se ele se tornasse candidato a presidente, eu acho que levaria. Só que tornaria São Paulo um problema, porque quem ficaria no lugar do Tarcísio? Porque tem o Marçal tentando pegar esse espaço, né? E o Marçal está calculando, ele vai vir a presidente se não vier alguém forte da direita, mas se vier o Tarcísio, daí ele vai a governador. Porque o que ele perde vindo a governador? Para ele crescer, né? Não é, entre aspas, nada na política hoje, se tornar governador de São Paulo já serve, né? Tanto eu quanto tu aceitaríamos, né? Contrato fechado. De São Paulo. Então, eu acho que é mais ou menos esse cenário. Acho que o Bolsonaro vai se tornar elegível com uma condição de o Temer vice, minha opinião. Mas se não for ele, tem muitos bons nomes. E a minha aposta seria o Eduardo Bolsonaro. Mas tem poucas pessoas falando sobre isso. E falando do Rio Grande do Sul, na última eleição, né, o Eduardo Leite, atual governador reeleito, ele renunciou para possivelmente concorrer à presidência. Tomou um golpe no PSDB. E agora? Agora eu acho que ele vai concorrer a presidente. O que eu acho, tá? Ele não é um nome forte. Ele é muito vaidoso para ser um mero senador. Tá? Embora eu achasse que ele se elegeria senador. Não que eu concorde, não votaria nele. Mas não tem como dizer. O cara é governador 8 anos do estado do Rio Grande do Sul. Projeção tem. Tem apoio da mídia. Tu vê que ele obviamente é apoiado pela mídia. Porque mesmo quando perguntam coisas polêmicas para ele, ele responde qualquer coisa e ninguém questiona, né? Agora aprovaram aqui no estado do Rio Grande do Sul, através do decreto, a possibilidade de crianças que rodarem até 4 matérias poderem passar de ano. Daí vão lá e perguntam à secretária dele, mas por que isso? Não, porque isso se alinha com as diretrizes que nós temos da LDB, que não sei o que. Não, tá bom. Se fosse o Bolsonaro, mas é um absurdo, porque isso, porque aquilo, enfim. Então, ele tem o apoio da mídia, isso é um fato. Ele tem uma simpatia do pessoal da Globo, porque a gente pensa que a Globo é de esquerda. A Globo ela é de esquerda, vírgula, mas ela quer dinheiro. Então, o que se alinha com esquerda e dinheiro é o PSDB, o Social Democracia, que compra os meios de comunicação e ainda assim tem uma pegada de, tipo assim, esquerda leve, esquerda de sapatênis, né? Que é o PSDB. O PSDB, o PSD, esse pessoal aí que é a esquerda limpinha, né? Enfim. E o Leite ele tem essa pegada da esquerda limpinha. E o que acontece? Como ele é muito vaidoso para ser um mero senador, embora tivesse chance de se eleger, ele quer vir à presidência. E quem convidou ele para ser candidato a presidente? O mesmo que convidou ele em 2022 e ele não aceitou, que é o PSD, Partido da Social Democracia, que é quem está hoje absorvendo os parlamentares do PSDB. Pode ver aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Gaúcho da Geral, que ele é do PSD, tem o Derlei, que é do PSD, mas a nível nacional o PSD está absorvendo todos os deputados federais e senadores do Cidadania e do PSDB. Por quê? Porque o Kassab, que foi o presidente, que é o presidente do PSD, ele foi prefeito de São Paulo, se tornou presidente do PSD nacional e começou como se fosse nessa cooptação de parlamentares e do pessoal mais do centrão. E se tu for olhar hoje na base do Lula, o PSD é o partido mais fiel ao Lula, mais inclusive do que a esquerda. Então eles têm como se fosse uma estrutura partidária, recurso e um projeto de poder que se alia com o que o Eduardo Leite quer. Ele quer ser membro de um grupo de poder que coloque ele numa possibilidade de ser presidente ou vice-presidente. Então ele vai para o PSD. Tanto que estou falando já, o próprio S falou que estão em conversas avançadas de fusão PSDB com PSD, mas o PSDB não quer não ter o protagonismo. Vai acabar não tendo, mas ele não quer perder o protagonismo, que já perdeu, né? Hoje o PSDB já não existe mais do ponto de vista político, né? Tem um partido aí com 16 ou 17 deputados federais, já foi uma potência no passado e cada vez mais está definhando. E o PSD está absorvendo esse pessoal. Então o PSD, que quer ter uma carta boa para usar em 2026, está convidando o Eduardo Leite.
Porque dentro do PSD, embora eles tenham uma estrutura partidária muito grande, estruturada, forte, tanto que hoje o presidente do Congresso é do PSD, é o Pacheco, está convidando o Eduardo Leite para tentar ocupar esse espaço. É inteligente do ponto de vista do PSD. Talvez, vamos ver depois no resultado no futuro, para o Leite possa ser interessante. Eu, se estivesse no lugar dele, concorreria a senador. Mas eu acho que para ele é muito pouco ser um mero senador. Prefere ser uma entidade nacional aí. E a Globo gosta dele e tal. Dá para te ver que entrevistas com o Bial e não sei o que, tu não vê. São, sei lá, 27 governadores, tu não vê entrevista com Pedro Bial falando com os governadores, né? Mas com o Leite teve. Então a Globo quer uma cara nova que se alinhe com essa esquerda soft, e o PSD, que é o maior partido fisiológico do Brasil, está querendo apostar nesse cara. Então eu acho que tem grande chance de vir a candidato a presidente. Embora eu ache que para ele seria mais inteligente vir a vice de alguém. Exato, o que eu ia falar agora. Eu acho que para ele seria mais inteligente. Não quero que aconteça, tá? Mas imagina que tivesse uma candidatura Zema e Leite. Ia ser forte. Eu ia votar no Bolsonaro, tá? Mas ia atrapalhar. Ia embolar o meio de campo. Mas eu não sei se ele tem também humildade para ser vice. Acredito que não. José, gostaria de te agradecer por ter dedicado um pouquinho do teu tempo. Sei que tu está um pouco de férias, um pouco trabalhando também. Mas é bom falar de política. E a gente veio aqui conversar um pouquinho no Sala 203, então gostaria de te agradecer, dedicar esse teu tempo para conversar um pouquinho conosco. Muito obrigado. Eu quero essa oportunidade, e se tiver outras ocasiões que eu puder comparecer, me chama que eu venho com prazer. Com certeza, o espaço aqui está sempre aberto. Tamo junto. Perfeito. Conversamos com o Gessé Sangalli, que é o vereador mais votado do sul do Brasil na última eleição, é vereador pela cidade de Porto Alegre. Vamos fechando por aqui. A gente volta amanhã, ao mesmo horário, meio-dia, aqui no Gauchinho.com. Na Hora Unique Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Hora Unique Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.